que foi uma coisa direta, Deus dando uma direção ali, uma coisa bem específica. Então, vamos orar aí, você ore. Não sei se alguém tem aqui algum irmão que esteja enfrentando batalhas, mas foi muito direto. Deus falou assim: tem uma menina que o irmão dela precisa me procurar rápido. Amém, irmãos? Eu não sei, sinceramente, eu não sei dizer quem, não vou apontar dedo para ninguém, não sei, só sei que Deus falou e eu orei. Orei que Deus possa alcançá-lo em nome de Jesus. Tá bom? Fica aí a dica. Mateus capítulo 9. Aliás, eu creio que Deus fez isso até porque eu vou falar sobre essa ordem direta. Deus dá ordem direta às vezes. Pô, olho no olho. Ele olha para você e fala: é você, eu quero, agora. E a gente às vezes não está, muita gente não estão aí com disposição, digamos assim, né? Disposição para obedecer a Deus diretamente. Aí o que a gente faz? A gente começa a trazer vários questionamentos. Mas como? Mas como? Mas e daí? E o que vai acontecer? Vale a pena? Eu vou? Eu não vou? A gente começa a questionar. Só que tem ordens que Deus dá para a gente que é, sabe, olho no olho, direto. Ou você toma aquilo para você, e aí você obedece aquilo que Deus está mandando, e aí Ele vem e age, ou então aquilo vai passar. E você vai perder essa bênção. É uma ordem bem direta e bem específica. É mais ou menos quando eu estava iniciando a minha caminhada com Cristo, lá no bairro do Povo da Pedra, em São Gonçalo, igreja pequena, reunião pequena, pouca gente, era um domingo de manhã, e Deus falou muito forte comigo, ordem direta: o seu lugar não é aqui, o seu lugar é lá no altar. E eu tomei um susto. Tinha acabado de me batizar nas águas, saindo de uma vida de droga, de vício, de prostituição, de vida errada. E eu falei: mas como assim? Eu, pregador? E eu fiquei assustado. Conversei com a minha esposa ficou meio assim, falou: vai lá, conversa com o pastor. Fui, conversei com o pastor me mandou evangelizar, nem perguntou quem eu era, foi de Deus também a coisa. Naquele mesmo dia eu saí, voltei para a igreja, perguntei como evangelizar, o pessoal falou: vamos com a gente, fica vendo como é que é, e eu fui algumas vezes vendo como era, tomei gosto, comecei a evangelizar, ganhar almas, Deus me deu uma unção de evangelismo naquela época, eu comecei a ganhar almas, e aí dali, pronto, foi só acontecendo. 2 anos depois eu já estava na minha igreja batizando as minhas primeiras ovelhas que Deus me deu. Foi uma ordem direta: seu lugar não é aqui, seu lugar é lá. É isso que eu quero falar com você. Amém, Jesus? Porque com esses questionamentos, com esse coração endurecido, de entender que Deus falou direto com você, mas você recuar e começar a questionar, você está perdendo grandes bênçãos. Grandes bênçãos. Quando Ele fala e é direto contigo, obedeça. Amém? Bom, Mateus capítulo 9, no versículo 9, a gente vai ver a vocação do Mateus. E diz assim, no versículo 9: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ordem direta. Fala assim: ordem direta. Amém? Jesus perguntou ao Mateus. Mateus é um jovem, um homem, mais jovem ainda. Ele é coletor de impostos. Ele está na alfândega colhendo impostos. Profissão promissora, porque gerava muito dinheiro, né? Mas também tinha muita corrupção. Também era uma posição política. Ele então estava lá, ganhando o dinheiro dele, não sei se desonestamente, eu creio até que não, que Jesus chama ele, né? De repente Jesus olhou e viu nele um jovem correto e decidiu usá-lo. Só que Jesus não pergunta: o
Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Quanto tempo você trabalha aí? Está disposto a largar esse trabalho, a ficar comigo? Vamos pescar homens agora, vamos ganhar pessoas, vamos salvar vidas. Você vai ver coisas que você nunca viu. Jesus não questiona, é uma ordem direta. Ele passa, ele vê o Mateus sentado na coletoria ali, coletando impostos, ele olha, me segue. Quem é que faria o Mateus seguir a Cristo? Quem é que faria? Não, a pergunta é diferente. Quem seria o responsável por Mateus se tornar um grande evangelista? Inclusive tem um livro com o nome dele aqui, você está lendo o livro dele, Mateus, né? E quem seria o responsável por fazer o Mateus se levantar e seguir Jesus Cristo? Você sabe? Quem foi o responsável por fazer? Porque a ordem foi direta. Jesus não questionou, Jesus não perguntou se ele queria, se não queria, se estava disposto a largar aquela profissão que gerava dinheiro, que faria dele de uma pessoa rica. A maioria dos coletores de impostos eram ricos, né? O Zaqueu era rico e outros eram ricos e ganhava muito dinheiro. E ele então chega e olha para o Mateus colhendo impostos e ele fala: me segue, você, me segue. E vai embora, filho. Quem é, você sabe, quem foi o responsável por fazer Mateus se levantar e correr atrás de Jesus e não sair mais de perto de Cristo e largar aquela profissão? Largar tudo para trás para seguir Jesus? Você sabe quem foi o responsável? Agora vocês me pegaram. Porque realmente o Espírito Santo convenceu ele. Mas o Espírito Santo... agora eu vou pegar vocês. Mas o Espírito Santo não está tentando convencer muita gente? E não tem gente que teima contra o Espírito Santo? Então quem foi que ajudou o Mateus? Quem foi que convenceu o Mateus? E quem foi que fez ele se levantar e ir atrás de Jesus? Já tirei o Espírito Santo da jogada, porque ele tocou. Mas ele tem tocado em muita gente. Ele traz a pessoa na igreja, a pessoa vem na igreja e não fica. A pessoa procura você e fala assim: caramba, senti um desejo de ir na sua igreja. Aí você chama para ir, ela não vai. Quem que colocou o desejo para a pessoa para vir à igreja? Foi Jesus, foi o Espírito Santo. É ele que convence a pessoa, mas a pessoa não quer. Tem gente que está sofrendo, namoro, cheio de, desculpa a expressão, mas promíscuo, sofrendo, ciúme, até tapa leva ou dá, é uma confusão danada, e a pessoa quer continuar com aquela vida. Ela acha que está bom, não está não. E Jesus já deu uma ordem direta: acaba com isso. Mas a pessoa não quer. Quando Jesus fala diretamente, é o próprio Espírito Santo já falando com a pessoa. Entende? É o próprio Espírito Santo falando: eu posso mudar a sua vida. Eu posso mudar a sua vida. Eu posso tirar você da rua e fazer você ter um emprego, ter uma casa, ter uma família e ser uma pessoa decente. Aqui tem um homem, não vou falar nomes, que ele, na época antes de Cristo, ele ficou tão mal, com vícios tão mal, que ele quase perde a família dele e ele chega a morar na rua por um bom tempo. Ele perde uma carreira militar que daria a ele hoje uma vida tranquila, e ele é exonerado, ele é tirado dessa vida de militares por causa dos vícios, e vai morar na rua, e a mulher tentando salvar ele, sofrendo que só, violento e tudo mais. E se você falar com esse irmão hoje, você nem acredita, irmão, nem acredita. Tem casa, tem carro, a esposa, a mesma esposa que sofreu com ele, agora colhe a bênção, porque ela continuou firme, ela se converteu, continuou firme, e ele se converteu, e de tal maneira ele aceitou Jesus, que ele hoje tem uma vida completamente diferente, é um ótimo marido, bom pai, pelo menos é o que se fala. Amém, Jesus? Quem convenceu ele? Foi o Espírito Santo. Mas quem tomou a decisão? Entendeu agora, né? Agora você entendeu o que eu quero dizer. Agora você entendeu. Jesus passou, o Mateus está sentado e Jesus olha, ele não pergunta: e aí, quer me seguir? E aí, quer aprender comigo? Quer mudar a sua história? Não, ele fala assim: me segue. Acabou, filho, é você. Você vai fazer a diferença na sua vida.
Você vai dar um basta no que está errado, nesse sofrimento, nessas emoções, nesses sentimentos. É você que vai ter que dar um basta nisso. Agora, é só ouvir a voz de Jesus. Quando ele falar, vem, você vai. Quando ele falar, vai, você vai. Quando ele falar, para, você para. Ele dá ordens. Algumas são para toda a igreja e algumas são específicas, são pessoais. Ele vai falar direto contigo. É ele e você, você e ele. Entende? Tem ordens que são coletivas, são para a igreja toda, mas tem coisas que ele trata comigo, tem coisas que ele vai tratar contigo. Só que você é a única pessoa responsável para levantar e seguir. Quando Jesus olha para o Mateus e fala com Mateus, já é o próprio Espírito de Deus falando com ele. Eu vou mudar a sua vida. Talvez você não fique rico. Se você quiser ficar sentado aí, você vai ficar rico, talvez. Talvez você fique rico. Mas talvez também se corrompa e seja morto por Roma. Preso. Não sei. Agora você pode me seguir e mudar a sua história. Só que Jesus não explicou nada disso. Jesus chega, olha para o Pedro e fala, me segue. Acabou. É contigo. Ele não pergunta. E aí o que o Mateus faz? E ele, levantando-se, o Mateus não faz uma pergunta, irmãos. Resposta direta. Pergunta direta, resposta direta. O Mateus não faz uma pergunta. É para te seguir, Jesus? É, tá bom, estou indo. Tchau, mas bota outra aqui no meu lugar. Pode pôr. Mas você vai perder dinheiro? Não importa. Mas você não vai ficar rico? Não importa. Mas você vai perder o emprego? Não importa. Eu vou seguir Jesus agora. Vai perder namorado? Paciência. Vai perder namorada? Paciência. Vai perder alguma oportunidade? Paciência. Mas Jesus eu não vou deixar de seguir. Você vai ver que lá na frente você vai ser o grande ganhador, a grande ganhadora. Porque Jesus nunca desampara os seus. Nunca. Nunca. Você pode ver uma pessoa aí desamparada, é desviada do Evangelho. Vai lá ver. A maioria que está desamparada, desviou do Evangelho. Largou Jesus. Por causa de uma aventura amorosa. Por causa de uma aventura de coisa ruim, de pecado, de realizar seus próprios desejos. Vai lá ver. Mas quem decide se firmar com ele, Deus não desampara. Ele está sempre ali, ó. Sempre ali, sempre ali, sempre ali, sempre ali. O Mateus tomou a decisão certa. Ninguém foi responsável por Mateus obedecer a Jesus. Só ele. Ele é que podia, a decisão estava na mão dele. Jesus não perguntou nada. Nada. Jesus só falou, segue-me. E ele na hora, irmãos, que coisa, né? E se levanta e segue. Por isso que eu lembrei de mim, né? Porque quando naquele domingo de manhã, quando Deus falou do meu, eu ouvi. Interessante. Aquela vozinha falar assim, ó, seu lugar é lá, não é aqui. Essa foi a frase que eu ouvi. Eu falei para minha esposa falou, depois do culto fala com o pastor. E tá bom. Minha esposa tinha mais experiência, né? Estava na igreja há um tempo. Naquele mesmo dia, quando terminou o culto, eu fui até ele. Ele estava atendendo 2 senhoras. Pastor, o que eu preciso fazer para fazer a obra? Vai evangelizar. Desse jeito. O pastor me deu uma ordem direta, né? Ele nem perguntou nada. Ele não perguntou quem eu era, não perguntou meu nome, ele não perguntou nada. Ele estava atendendo as 2 senhoras, olhou para mim, parece que era o próprio Jesus falando, irmão. Ele olhou para mim e falou assim, vai evangelizar. Aí eu fiquei olhando para ele assim, ainda estava começando ainda, né, meio que me convertendo ainda. Então na hora deu aquela, falei, poxa, mal educado, né? Mas é coisa de Deus, irmãos. É coisa de Deus. Eu olhei para ele, aí eu olhei para minha esposa, falei, tá bom. Fui até um obreiro, vem cá, como é que é esse negócio de evangelismo aí, evangelizar? Eu tinha uns 2 meses, 3 meses no máximo convertido aí. Pouquíssimo tempo de convertido. O obreiro falou assim, ó, hoje 1h da tarde, a gente vai sair para evangelizar. Se o senhor quiser conhecer,
O senhor vem, vai com a gente. Aí o senhor vai ver como é que é. Falei, tá bom, estou indo para casa, vou almoçar e volto correndo. Tá bom. Fui, voltei, almocei, voltei correndo. A minha esposa nem foi comigo a primeira vez ali. Foi só eu mesmo. Falei, vou lá. Aí ela falou, você vai? Vou. Aí corri para a igreja, cheguei lá, estavam lá. Aí oraram, e eu todo desconfiado, sem entender direito nada. Aí me levaram, aí eu fui com eles, olhando. Aí olhei, eu percebi, observei. Da outra vez já comecei a pregar também, já levei um panfleto. Na época, a Carta Viva, né, que é a revistinha da Carta Viva. Já ofereci para a pessoa, mostrei, você tem que aceitar Jesus. Comecei a falar, e foi. 6 meses já estava pregando na igreja. Um pouco depois já era o líder desse grupo, o líder do evangelismo já era eu. Daqui a pouco era líder de obreiro. Daqui a pouco fazendo várias reuniões. Comecei a fazer reunião na casa das pessoas. As pessoas abriam a casa, eu ia lá fazer reunião. Convidava os vizinhos, fazia reunião nas casas, no lixão. Onde mandava eu ia fazer reunião, eu ia. Salão de festa. E de repente está eu em Noã, na minha primeira igreja. 2 anos depois. Ordem direta, resposta direta. Nós perdemos muitas bênçãos porque a gente para, a gente questiona, a gente quer vir, a gente quer colocar uma razão numa coisa que é espiritual. Aí a gente começa a raciocinar e começa a querer indagar, a querer perguntas, a querer respostas. E a gente começa, mas Senhor, mas como é que é isso? Como assim me tirar da rua? Como assim ser liberto de uma coisa dessa? Como assim abandonar essa prática? Como? Não é assim não, eu estou há anos fazendo isso. Não é bem, é exatamente assim. Não tem lógica, é fé. Não tem raciocínio lógico, é fé. Deus deu a ordem direta, basta você obedecer diretamente. Se você começar a questionar, o diabo vai entrar e vai iludir você e vai enganar você. E esses questionamentos serão um laço do diabo na sua vida. Ordem direta, resposta direta. É isso que o Senhor quer? Estou aqui para fazer. Foi o próprio Mateus que se ajudou. Ninguém ajudou o Mateus a se levantar e seguir Jesus naquele dia. Foi ele mesmo. Quando Jesus olha para ele e fala, vem. Nem fala vem, só fala segue-me. Ele levantou, deixou tudo e seguiu na hora. Resposta direta, pergunta direta, pergunta direta, resposta direta. Amém? Mas tem mais uma coisa aqui que eu quero falar com vocês. Já poderia parar, né? A mensagem aqui já está bem entendida, mas tudo bem. No versículo 10 diz assim, tem uma situação que vai acontecer aqui que eu acho importante a gente falar hoje. E aconteceu o quê? Estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Você notou uma coisa aqui? Foram os publicanos e pecadores que sentaram com Jesus na mesa dele. Não foi Jesus que foi lá sentar com os pecadores, não. Tem gente que, assim, para justificar a sua vida de pecado, ela diz que Jesus andou com os pecadores. A pessoa ela não quer consertar a vida dela. Ela não quer mudar a história dela, não. Ela quer continuar com a vida dela, fazendo o que bem entende. Aí você vai falar com essa pessoa, a pessoa fala assim, Jesus andou com os pecadores. Os publicanos e os pecadores chegaram na casa, Jesus estava sentado e eles sentaram na mesa de Jesus. Não foi Jesus sentando na mesa dos pecadores. Isso muda um pouco a coisa, não muda ou não muda? Muda porque o Salmo diz que eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores. Salmos 1, né? Versículo 1 e 2. Coloca aí Salmos 1, pastor. Coloca na tela o Salmos 1, versículo 1 e 2 para mim. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita direto, filho. Na sua cabeça não vai ter mais tempo para ficar vendo mulher nua dançando em televisão ou em baile funk, não. Nem homem
Vamos voltar para a palavra, vamos deixar essa coisa quieta aí. Vamos deixar essas coisas quietas aí. Amém, Jesus? Os pecadores publicanos é que se sentaram juntamente com Jesus. Não foi Jesus que foi sentar com eles, não. Eles que foram se assentar com Jesus. Aí olha só. Sempre tem um fariseu na história. 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim... Rapaz, Jesus está chamando religiosidade, os publicanos, e os pecados, e o pecador, no caso o pecado, de doença. Religiosidade e pecado, ele está chamando de doença. Que coisa. Eu não quero ficar doente não, irmãos. Não quero. Eu preciso pedir a Deus santidade. Eu preciso largar os pensamentos religiosos e começar a olhar para a palavra e andar na palavra e não nas religiões, não nas ações religiosas. Tem muita gente religiosa dentro da igreja. Muita gente religiosa dentro da igreja. Cheio de medo, cheio de costumes, cheio de julgamento. Que o fariseu é um religioso, está julgando aqui. Ele está julgando. A gente precisa olhar para a palavra de Deus. Ele fala que ele veio para os doentes. E ele está sentado com religiosos e com pecadores. E ele está mostrando para o fariseu, que está julgando, que o fariseu também está doente. Só que o fariseu não vai aceitar isso. Ele acha que ele é um religioso e está acima. Mas ele está falando para o fariseu: ó, senta aqui comigo, cara. Você está doente. Você não está enxergando. Eu estou mudando a vida dessas pessoas e você não está enxergando. Lembra do Mateus que está aqui? Ó? Lembra que você pagava imposto para ele? Ó? Acabou de largar a profissão para ficar comigo. Ó. Não questionou nada. Eu estou mudando a vida das pessoas. Vou transformá-las completamente. E eu posso transformar a sua também. Mas aqui tem um ponto importante. Enquanto você não reconhece que você é pecador, enquanto você não reconhece que você precisa nascer de novo, enquanto você não reconhece que você precisa vencer a sua natureza humana, para poder então aceitar a natureza de Deus na sua vida, Deus não vai mudar a sua história. Enquanto você não reconhecer isso, Deus não vai mudar a sua história. Eu te garanto. Ah, não, mas eu recebi muitas bênçãos vindo da igreja. Não estou falando de bênçãos. Estou falando de mudança, de transformação, do viciado deixar de ser viciado, do traficante virar pregador, da prostituta virar pregadora. Eu estou falando de mudança, transformação, do que vive na rua, morando num papelão, viver numa casa decente com trabalho. Da pessoa sem família, constituir uma família. Da pessoa depressiva, sair da depressão. Da pessoa que corta o pulso, que corta as pernas, que tenta a morte, para uma pessoa que ama a vida e não quer mais nunca saber da morte. Eu estou falando de transformação. Não estou falando de vez em quando alguém ir na igreja e aí o pastor ora e aí abre uma porta de emprego. Que lindo! Eu fui lá, abri uma porta de emprego. E daí? Continua fumando, bebendo, saindo, prostituindo, adulterando, continua com a vida toda errada. Aquela pequena bênção foi Deus tentando abrir seus olhos e você não abriu os olhos. E acha que está bom demais. Não está bom, não. Deus tem muito mais para a sua vida. Amém, Jesus? Deus tem muito mais para a sua vida. Muito mais. Nós precisamos ter essa capacidade de vencer a nossa natureza humana. A nossa natureza carnal. Que quer o pecado, que sente desejo, que quer saciar os desejos, que quer saciar as vontades. Deus quer que você tenha a capacidade de vencer isso, para poder então Ele te honrar. Deu para entender a importância disso aqui? Amém? É demais, né?
Fala assim, transformação é o que Deus quer na sua vida. Transformação vem com a libertação, vem com Deus entrando na sua vida, vem com você se levantando da cadeira e seguindo Jesus sem questionar, seguindo Jesus sem perguntar por que você tem que largar isso, por que eu tenho que largar aquilo. Eu lembro uma vez de uma jovem, era uma jovem, que chegou na minha igreja lá em Nova Friburgo, e no final do culto ela foi falar comigo, falou, pastor, eu venho à igreja, frequento, tu irmão, não sou crente não, tá? Eu falei, tá, tudo bem. Dá para perceber, né? E ela falou assim, sabe por que eu não sou crente? Porque vocês julgam demais. Eu falei, nós não, você só não me conhece. Então, para de colocar todo mundo no mesmo saco. Vocês me conhecem, sabem que eu não tenho que falar, eu falo mesmo. E eu estou falando por bem dela, né? Ela falou assim, só porque eu fumo e só porque eu gosto de ir no baile, o pessoal fica criticando porque eu tenho que mudar. Eu falei, você não tem que mudar, a vida é sua. Você só não pode entrar no céu fazendo qualquer coisa. Porque carne e sangue não herdarão o reino dos céus, diz a Bíblia. Então, pastor, mas a Bíblia foi escrita por homens. Aí eu falei, foi, inspirada por Deus. Olha os questionamentos. Então Deus já estava chamando essa mulher há um tempo. Ela ia na igreja, não era à toa, era o Espírito Santo tentando chamá-la, mas ela questionando. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Eu vou seguir esse livro? Aí eu falei, foi escrita por homens, inspirados por uma mente só, inspirada por Deus. Mas como o senhor vai me provar uma coisa dessa? Eu falei, na verdade é muito simples, quando a gente quer enxergar, né? Aí também já mandei uma, né? Já dei uma lambadinha, né? Quando a gente quer, né? É fácil. Você pega um livro do Jó, o mais antigo, escrito há não sei quantos anos atrás, 3, 4 mil anos atrás, e você bota o livro do Jó lá no meio, antes do livro dos Salmos, e parece que foi a mesma pessoa que escreveu. Você pega um livro escrito hoje, pega um livro escrito de 500 anos depois, acha os livros em lugares separados, junta os livros e parece que é um livro só. Me explica isso? Aí ela ficou me olhando. Eu nunca tinha pensado nisso e ninguém nunca tinha me explicado nisso. Então estou explicando agora. Esse livro é a palavra de Deus, você tem que respeitar mais. Sem contar com as profecias se cumprindo, tá? Aos montes. Se você for para a internet hoje e colocar lá profecias que estão se cumprindo nos dias atuais, lá em Israel, você vai ver cada coisa, irmãos. O mar morto. A Bíblia fala que ele geraria vida. O mar morto não tem peixe lá. Não tinha. Agora está passando a ter. A profecia já se cumpriu. Profecia de mais de 12 mil anos. Acho que é o Jeremias que faz essa profecia, se eu não me engano. O Jeremias ou Isaías. Não lembro agora quem foi. O profeta. Mas a gente está falando aí de uns 2.500, 2.600, talvez 2.700 anos atrás. Agora está se cumprindo. Tem árvores crescendo naquele local. Tem peixes já naquele local. Sem contar com as profecias. Mas ela achava que era só, como muitos hoje ainda acham, que é só um livro escrito por homens, manipulado pelos homens. É a palavra de Deus, irmãos. Amém? Deus não quer só te dar uma porta de emprego, não. Um marido ou uma esposa. Um carro. Saúde, cura da sua enfermidade. Não, Ele quer transformar a sua vida. E Ele pode transformar a sua vida. Mas você precisa entender que enquanto você não reconhece que é pecador, publicano, fariseu, religioso, pecador, enquanto você não reconhecer isso, Ele não vai operar nada. Ele não vai conseguir a transformação dele. Quando você reconhecer e receber Jesus como Salvador da sua vida de verdade, você vai ver a transformação como vai ser, e vai ser assim, tão tremenda, que todos que te conhecem verão a diferença. Não tem como não ver a diferença. As pessoas vão perceber no dia seguinte, ou no mesmo dia, elas já vão olhar para você e falar assim,
Você está diferente. Eu já ouvi isso tantas vezes. Você está diferente. Como assim diferente? Sei lá, tem uma luz no seu rosto. Aí você fala assim, tá, obrigado aí, é o Espírito Santo. Amém, Jesus? Transformação. Vem com reconhecimento dos pecados, reconhecimento da impiedade que a gente carrega desde que a gente nasceu. E Ele quer fazer isso. Para a gente fechar, Romanos capítulo 6. Ele fala aqui no versículo 13, tá? Eu nem li o 13, né? Ide, porém, ele fala, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, enquanto eu achar que eu sou justo e sou corretinho, e sou bom, não preciso de Deus, Ele não vai poder fazer nada. Quando você reconhecer que está doente e correr para Jesus, você vai receber a bênção. Não esqueça, Ele chamou de doente aqui os ímpios e os pecadores. Os religiosos. Então, doente não é só quem está doente fisicamente, não, tá? Não é só quem está doente fisicamente, não. Porque tem gente que fisicamente está cheia de saúde, né? Mas, aos olhos de Deus, anda doente ainda. Romanos, capítulo 6. Não, perdão. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, desculpa aí, pessoal. Me empolguei. Atos, Romanos, Coríntios e Gálatas. Depois da segunda carta aos Coríntios. Capítulo 6. Jesus. Versículo 14. Já está bom já, do 14, 15, 16. O Paulo vai dizer assim para os Gálatas: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na onde? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo não estava nem aí para receber glória. Não estava nem aí para receber tapinha nas costas. Elogio. Ele nem ligava para essas coisas. Tudo que ele fazia para levar glória para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E ele fala então: longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Já está feito. Já está feito. Na cruz do Calvário, quando Jesus morre, e logicamente quando ele completa a obra, ressuscita, sobe, vai aos céus, aquela cruz vazia hoje representa que ele já crucificou a nossa vida junto com ele. Quando eu entendo que Jesus é o meu Senhor e que eu sou pecador e que preciso da ajuda dele para vencer isso, a minha natureza carnal, que deseja um monte de coisa, e ele então me dá essa força para eu poder vencer essas batalhas e acertar a minha vida, nesse momento é como se eu estivesse sendo crucificado na cruz com ele, para vencer isso. Só que quem se vê desse jeito, também precisa lembrar que ele ressuscitou. Porque se eu fui morto com ele na cruz, eu também ressuscitei com ele. Isso é pela fé. Isso não aconteceu fisicamente, lógico. Aconteceu para ele, há 12 mil anos atrás. Mas para a gente, a Bíblia fala que eu fui crucificado junto com ele. E ele fala aqui, o mundo está crucificado para mim, o Paulo falou, e eu para o mundo. Mudou minha vida, minha natureza humana foi vencida. Tudo que é do mundo que eu tinha foi crucificado. Ele levou lá naquela cruz. Eu não vou aceitar mais essas coisas na minha vida. E o Paulo foi vencendo e vencendo e vencendo até se tornar o apóstolo Paulo. No 15 ele fala: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma. Era um ato da lei de Moisés para identificar o povo de Deus, era a circuncisão. E ele fala, para Jesus isso aí não tem mais virtude. Mas sim, o que tem virtude? O ser uma nova criatura. Só vai nascer de novo, só vai ser nova criatura quem reconhece que é pecador. Quem reconhece que precisa da ajuda. Quem está disposto a levantar da coletoria e seguir Jesus sem questionamento. Mas como é que vai ser?
De que maneira? Eu não entendo, não tem jeito, meu caso é complicado. E começa a questionar, e questionar, e questionar. E Jesus está andando, está indo embora. Segue-me. E ele continua. E enquanto isso, o outro está sentado questionando. Mas como é que vai ser? Mas e aí? E eu vou ter que dar dízimo agora? Dízimo? Aí também já é demais. Eu não tenho um centavo para comprar uma coxinha de galinha, está preocupado com dízimo. Deixa para se preocupar com isso depois. Tem um centavo para pegar um ônibus. Mas está falando de oferta contra... É demais, irmão. Às vezes as pessoas vêm pedir ajuda para a gente e a gente percebe às vezes que vai fazer besteira. E a gente evita, né? Faz, ajuda. Aqui, por exemplo, a ordem é ajudar só com alimento. Alimento e roupa se tiver. Pare com esse negócio. Alimento e roupa. Chega da pessoa ficar achando que a gente é bobinho. Aí alguns ficam chateados, não querem alimento, não querem roupa não, querem dinheiro. Não, e acho que eu tenho obrigação, que ele tem obrigação, que a igreja tem obrigação de dar dinheiro. E sai falando desse jeito aqui, ó. Sai falando assim. Só quer saber de oferta e dízimo, só quer saber de arrancar nosso dinheiro. Na hora de ajudar, não quer ajudar. Ué, eu quis ajudar, com roupa e com comida, a pessoa que não quer. A pessoa que não quer, ué. Aí eu fico olhando e falei, peraí, não tem dinheiro para pegar um ônibus. Está preocupado com oferta e dízimo, é por isso que está com essa vida miserável. Desculpa a expressão. Está dando para entender? Irmão, pelo amor de Deus, né? O Paulo fala assim, em Cristo Jesus não tem mais circuncisão nem a incircuncisão. Acabou isso. Nada disso tem virtude. Mas sim o ser uma nova criatura. Tem que nascer de novo. Tem que vencer a natureza humana. E começar a ter a natureza de Deus na sua vida. Se você está tendo a natureza de Deus na sua vida, você vai passar por luta, você vai passar por problema, você vai passar por batalha, da mesma forma, só que agora você vai ter como vencer. Você vai ter Deus contigo para vencer essa batalha. Em nome de Jesus. É diferente. E ele termina no 16. E a todos quantos andarem conforme esta regra, é uma regra. Entende? Nascer de novo é uma regra. Não é questão de você querer ou não. Não tem como servir a Jesus sem nascer de novo. É uma regra. Me segue, Mateus. Não, peraí. Primeiro deixa eu perguntar algumas coisas. Deixa eu fazer um questionário aqui. É uma regra. Ou segue ou não segue. Ou quer ou não quer. É uma regra. Regra para ser seguido. Ou negada. Aí cada um sabe da sua vida. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Paz e misericórdia. Você quer? Então segue a regra. A regra é vencer a natureza humana, nascer de novo. A regra é, Deus não está aqui só para ficar te abençoando. Eu costumo dizer, de maneira grosseira mesmo, que Deus não é um supermercado que você vai até ele e vai lá na prateleira e pega o que você quer e paga na caixa. Deus não é um supermercado para você fazer assim, não. Amém, irmãos? Ele quer muito mais, ele quer transformação. Ele pode transformar a sua vida completamente. Se você estiver disposto a enfrentar a sua natureza humana. Quem ajudou o Mateus a levantar de lá? Ele mesmo. Ele mesmo. Se você estiver disposto a lutar para vencer a sua... O Paulo está vencendo a natureza dele aqui. Se você estiver disposto a lutar para vencer a sua natureza humana, e a sua natureza quer o pecado, e a natureza de Deus quer a santidade, a sua natureza quer o adultério, a natureza de Deus quer que você seja homem de uma só mulher, mulher de um só homem, a natureza de Deus quer você roubando da carne, a do mundo, a natural, quer você roubando, a natureza de Deus quer você ganhando seu dinheiro honestamente, sendo uma bênção, e quer fazer você crescer, a natureza humana quer você doente, e a natureza de Deus quer você em santidade e curado. Só que é você que tem que se levantar da cadeira e seguir Jesus. Ninguém ajudou Mateus. Ele se ajudou.
Ele recebeu uma ordem direta e respondeu rapidamente e diretamente, sem questionar. Só levantou e deixou todo o dinheiro para trás. Pega aí, soldados romanos, leva lá para quem era o governador na época, acho que era o Herodes. Pega ali, leva para o Herodes lá, e eu vou seguir esse Jesus. Ah, você está doido? Não estou não. Eu sei o que eu senti no coração quando ele falou comigo. Estou indo embora. Vou levar ele lá em casa. E lá já começou a ver Deus operando ali. É isso, irmão. Eu tinha outras coisas para falar, mas eu acho que está na hora já. Eu sei que alguns ainda vão trabalhar. Vamos fazer uma oração. Fique de pé.